Olá pessoal! Então hoje conversaremos um pouquinho sobre este livro aqui, Contos Góticos Russos. Eu já mostrei esse livro no nosso vídeo de meta de leitura para março e abril, se não me engano, aqui do canal, e também no meu último vlog. Vou deixar um dos links aqui em cima e lá embaixo na descrição para vocês. E eu falei que eu estava muito empolgada com esse livro, tanto antes de lê-lo, quanto depois, né? Acho que no vlog eu comentei que eu tinha gostado muito, e realmente eu gostei muito deste livro. Mas não conversaremos sobre todos os contos aqui, até porque, assim, o vídeo ficaria muito longo, mas também porque eu gostei mais de 3 contos deste livro, gente. E, assim, me surpreendeu que eu não gostei demais. E também eu acho que eu fiquei surpresa com os meus favoritos. Eu, lendo, assim, o índice, né, o sumário, eu imaginei que eu gostaria de outros mais do que dos que eu gostei. Mas eu já vou explicar tudo isso pra vocês. Vamos conversar também um pouquinho sobre o prefácio, que eu achei muito interessante, eu aprendi muita coisa aqui. E, gente, essa edição aqui, ela é da Martin Claret. Ela é traduzida do russo, diretamente do russo, pelo Oleg de Almeida, né? Não, Oleg Almeida, não sei porque eu sempre coloco de, mas é traduzido diretamente do russo. Por ele. Alguns seguidores me falaram que a Martin Claret costumava no passado traduzir do francês, né? Mas agora eu acho que as novas edições elas são traduzidas diretamente do russo e essa daqui não é diferente, né? É uma edição de, se não me engano, 2019. Acho que eu contei pra vocês que meu irmão me deu isso aqui de presente, me deu esse livro de presente. Tem um tempo já, assim, eu não lembro, mas eu lembro que foi um dos... Vocês estão escutando o avião? Desculpa, gente, vai tá passando muito avião aqui essa ilha que eu tô. Eu tô na ilha de Faro, em Portugal, comemorando, né, a nossa lua de mel. Estamos em lua de mel. Mas, gente, parece que o aeroporto é aqui do lado. Mas eu acho que é mesmo. E eu acho que a gente tá bem na rota dos aviões. Então, se tiver muito corte no vídeo, é por causa disso. E me perdoem o barulho. O que eu tava falando? Quando meu irmão me deu isso, tem tempo já, eu morava no Brasil ainda. E assim que ele me deu, eu lembro que eu abri a caixa, né? Ele mandou de Londres, que ele já morava lá e eu tava no Brasil, daí ele me mandou pela Amazon. Quando eu abri a caixa, né? Aquele embrulho de presente da Amazon mesmo, que também é meio que desse estilo. Tudo tava brilhando assim, quase que eu fiquei cega, mas eu acho lindo, lindo demais essa capa. E ela é bem confortável, né? O livro é levinho. Eu geralmente gosto de livro que não é capa dura, mas assim, não que eu goste mais, mas eu acho mais confortável para ler. Mas eu gostei bastante aqui deste livrinho. Deixarei os links, quer dizer, o link, né, da Amazon aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram adquirir o livro. E é isso, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o prefácio e depois a gente passa para os meus contos favoritos. Bom, aqui na página 7 nós temos o prefácio e ele tem o seguinte título: De onde vêm os espectros? E o subtítulo: Introdução à literatura gótica russa. Daí eu marquei algumas coisinhas aqui para ler para vocês. Olha só. Os contos reunidos neste livro são chamados de góticos em alusão àquele gênero específico, não só literário como artístico em geral, cujas obras parecem, ao mesmo tempo, belas e assustadoras, simples e imponentes, reais e oníricas. Aí aqui, na página 8, diz o seguinte: a literatura gótica nasceu na Inglaterra em meados do século XVIII e desenvolveu-se a pleno graças a Anne Radcliffe, cujos escritos arregimentaram legiões de admiradores, tanto no país de origem quanto além das suas fronteiras. Nunca li nada dela, gente. Desde o aparecimento dos romances Frankenstein ou Prometeu Moderno, de 1818, de Mary Shelley, já temos vídeo aqui no canal. Este livro é um dos meus livros favoritos da vida, gente, Frankenstein. Eu lembro que eu li em 2020 ou 2021 e fiquei impressionada. Temos vídeo, vou deixar aqui lá embaixo pra vocês. Mas enfim, desde o aparecimento dos romances Frankenstein e o Homem Errante, Melmoth ou O Homem Errante, de Charles Maturin, suas primeiras obras-primas indiscutíveis, sempre foi popular, se não ovacionada pelos leitores. Aí depois disso veio Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, enfim, veio Bram Stoker também, e vários outros, né?
Aí, ó, aqui na página 9 ele fala o seguinte: do ponto de vista acadêmico, as obras de ficção consideradas góticas dividem-se em várias categorias distintas, com especial destaque para o conto de suspense, o conto de terror, o conto de fundo histórico e a paródia dos escritos góticos. E aqui nesse livro a gente tem 6 contos: o retrato de Gogol, a família do Vurdalak e o encontro 300 anos depois de Alexei Tolstói, que é o primo do famoso Tolstói, né, Lev Tolstói. Aí depois a gente tem Os Fantasmas de Turgenev, Bobok de Dostoiévski e O Monge Negro de Chekhov. E aí aqui atrás, gente, eles falam que cada um, né, desses contos, eles estão dentro de... que contos estão dentro de cada uma dessas categorias. Então, o conto de terror é o retrato de Gogol, a narrativa de suspense são Os Fantasmas de Turgenev e O Monte Negro de Chekhov, o conto de fundo histórico temos A Família do Vurdalak e O Encontro 300 anos depois, e a paródia dos escritos góticos temos Bobok de Dostoiévski. E vamos conversar aqui, gente, sobre 3, tá? Os meus 3 favoritos, que foram... Deixa eu tirar esse óculos por causa da... O reflexo estava muito forte, mas sem problema não, vou ficar sem óculos mesmo. Mas então, gente, o meu favorito, ou o primeiro favorito, né, desses 3 contos, foi o primeiro conto do livro, O Retrato de Nikolai Gogol. Gente, que conto maravilhoso! Fiquei, assim, impressionada, e eu acho que foi uma forma muito inteligente de começar esse livro, porque acho que realmente foi, se não o meu favorito, o meu segundo favorito. Mas muito, muito bom mesmo. Ele foi publicado em 1835, se não me engano, em uma coletânea de contos e ensaios, chamada Arabescos, se não me engano, Arabieski. E... Desculpa, gente. Acho que a gente tá bem embaixo aqui dessa rota dos aviões e tá tendo muito barulho de avião, então se esse vídeo tiver muito corte é porque... Enfim, por causa desse barulho. Mas, continuando, esse conto aqui ele foi publicado em 1835, nessa coletânea de contos, chamada Arabieski, e ele tem 2 partes. E, gente, ele é um conto que tá na categoria aqui, né, de conto de terror, e realmente me deu muito medo. Eu fiquei olhando pra trás, eu falei pra vocês que eu tive essa mesma sensação quando eu li aquele romance da Agatha Christie, E Não Sobrou Nenhum, de ficar olhando pra trás. Achei que fosse um avião de novo. De ficar olhando pra trás com medo, sabe? Eu tive a mesma sensação aqui com o retrato do Gogol. E aqui a gente acompanha um jovem pintor chamado Tchatkov, que tá andando nas ruas de São Petersburgo e ele para de frente a uma lojinha que vende pinturas. Então, é uma dessas lojinhas que acho que não só vende pinturas, vende outras coisas, mas aquelas lojas bagunçadas que tem coisa no chão, coisa na parede, sabe? Ele para lá e fica olhando os quadros. Ele não tá muito, assim, admirando os quadros, não, pensando em comprá-los, não. Ele tá meio que assim, só olhando mesmo. Ele passa um tempão lá em divaneio e meio que fazendo um pouco caso dos quadros na cabeça dele, porque ele também é pintor e ele tem uma opinião muito elevada de si mesmo. Então ele tá lá e passa um tempão, e aí o dono da lojinha sai e começa a perguntar pra ele: será que gostou de alguma coisa? Quer comprar alguma coisa? Ele fica sem graça que só, ele fica assim: vou dar mais uma olhadinha, sabe? Aquele famoso: tô só dando uma olhadinha, se eu precisar de alguma coisa de chão. Aí, mas o cara ficou insistindo, né, querendo vender. Daí ele, tá bom, vou procurar alguma coisa aqui. Daí, gente, ele vê um quadro e ele fica meio que enfeitiçado por este quadro. E eu vou ler a descrição aqui do quadro pra vocês, que eu achei interessantíssima. Aqui, pessoal, na página 22, o dono fala assim, né? Pois bem, meu querido, escolheu alguma coisa?
Mas o pintor estava imóvel, já havia bastante tempo, diante de um retrato cuja grande moldura, outrora magnífica, só conservava agora poucos vestígios brilhosos de douradura. Era um ancião de rosto bronzeado, anguloso, murcho. Seus traços deviam ter sido apreendidos no momento de ímpeto convulsivo, e a força que irradiavam não era aquela do norte. As chamas meridionais se encarnavam neles. O personagem estava envolto num largo traje asiático. Por mais danificado e empoeirado que estivesse aquele retrato, o jovem avistou, mal tirou a poeira do rosto, as pinceladas de um pintor talentoso. O quadro parecia inacabado, mas sua energia era assombrosa. E o mais extraordinário eram os olhos. De certo, o artista usara, para representá-los, todo o vigor de seu pincel e todo o seu zelo perseverante. Eles estavam olhando, muito simplesmente, olhando de dentro daquele retrato, como se destruíssem a harmonia dele com sua estranha vivacidade. Quando o jovem levou o retrato até as portas, aqueles olhos se tornaram mais penetrantes ainda e acabaram por suscitar quase a mesma impressão ao povo. Uma mulher que se postara atrás do jovem exclamou: "Olha, mas olha!" e recuou assustada. Com uma sensação desagradável que nem saberia definir, ele pôs o retrato no chão. Então o retrato basicamente assustou todo mundo, né? Os olhos eram tão intensos, tão reais, que pareciam que estavam te encarando. E aí ele acaba comprando esse quadro, gente. Quem isso consciência vai ficar com medo de um quadro que tá na cara que é assim, sei lá, né, amaldiçoado? Quem vai comprar um quadro desse? Mas o Tchartkov resolveu comprá-lo. Bom, gente, a partir daí a gente acompanha uma história onde o Tchartkov está sendo aterrorizado por este quadro. Logo que ele chega em casa, ele deixa o quadro assim num canto. E a primeira vez que ele olha pro quadro de novo, ele toma um susto, né? E é um momento, aqui na página 29, que me deu muito medo. Mas ele fala o seguinte, ó. O pintor estremeceu de repente e ficou pálido, encarava-o, assomado por trás de uma tela em pé, um rosto desfigurado por convulsões. 2 olhos medonhos cravavam-se nele de frente, como se fossem devorá-lo, e uma ordem imperiosa de se calar transparecia nos lábios. Assustado, ele quis chamar por Nikita. Nikita era o ajudante dele de casa, cujo ronco vigoroso já se ouvia na antessala. Tava dormindo. Mas subitamente parou e deu uma risada. Seu medo se esvaiu num instante. Era o retrato que tinha comprado, do qual se esquecera. O luar que alumiava o quarto roçava nele também, revestindo de uma bizarra vivacidade. O pintor se pôs a examiná-lo e a limpá-lo. E aí ele fala, não tem nada não, é só o quadro que eu comprei, né? Mas o que acontece, gente? A partir daí, ele começa a ter uma sequência de sonhos e pesadelos. Não sei se vocês já tiveram isso, né? Mas eu certamente já tive, quando você tem um sonho dentro de um sonho, um pesadelo dentro de um pesadelo, ou um pesadelo até mesmo dentro de um sonho. Você tá sonhando, aí tem um pesadelo, aí você fica com medo, acorda do pesadelo, acha que tá na vida real, mas na verdade é um sonho de novo. E eu lembro que na época que eu tinha aquela, qual o nome, gente? Paralisia do sono, eu tinha muito isso. Eu tinha um pesadelo, acordava, achava que estava acordada, mas eu estava dentro de outro sonho, de outro pesadelo, e era uma coisa assim horrível, não, parecia que não acabava nunca. E isso aqui é o que acontece nesse livro, porque ele começa a ter pesadelos, né, visões de que o quadro o está encarando durante a noite. Ele está tentando dormir, abre os olhos e o quadro está o encarando. E também ele vê o quadro, o homem do quadro saindo do quadro, gente. Essa parte foi horrível. Nossa, eu fiquei com muito medo. Mas o homem saindo do quadro, assim, se rastejando pra ele. Ai, foi horrível. E aí ele acordava. Ele, não, foi só um sonho, mas aí continuava, gente. Então, uma coisa assim, um sonho dentro de um sonho, um pesadelo dentro de um pesadelo horroroso. Mas no final desses pesadelos, o que acontece? Ele tava devendo dinheiro. Ele era um pintor, mas ele não era muito famoso, ele não era bem sucedido. Então, ele tava devendo dinheiro para a dona, né, do
quartinho que ele morava, ele estava devendo aluguel. E aí, no final de um dos pesadelos, de um dos sonhos, o cara do quadro derruba uma bolsinha, uma trouxinha cheia de dinheiro dentro, cheia de moeda dentro. E aí, quando ele acorda, o quadro, né, o homem tá dentro do quadro de novo, não tem dinheiro nenhum no chão, mas aí ele tá lá mexendo no quadro, né, e aí cai uma bolsinha cheia de dinheiro. E aí ele fica rico, né, gente? Mas ele, assim, como que isso soa pra vocês? Será que soa, não soa como se fosse um pacto fáustico, mas uma coisa parecida com isso, né? Porque aquele quadro tem certamente algo de demoníaco nele, é um quadro que tá o assustando, né? Um quadro super aterrorizante, e aí ele consegue uma trouxinha cheia de dinheiro e fica rico. Então é como se ele tivesse, né, trocado a sua paz de espírito, trocado a sua vida por aquele dinheiro. E depois disso, gente, é só ladeira abaixo. O Tchartkov, ele deixa o seu ego, né, dominar a sua vida, e ele começa a pintar, e ele acaba ficando famoso por pintar um retrato de uma pessoa, mas aí ele começa a entrar assim, numa onda de usar o dinheiro para comprar, né, crítica positiva em revistas sobre seus quadros. E é só ladeira abaixo dele ficando cada vez mais rico, mais assustador. Tanto mais assustado, né? Quanto assustador também. E ele acaba meio que estragando a sua vida, né? Por causa desse quadro e desse dinheiro que ele pegou do quadro. E aí, gente, eu não quero contar o final pra vocês, porque é muito interessante de ler, né? Mas a gente tem aqui a segunda parte ainda, a gente tem uma coisa ruim, muito ruim acontecendo com o Tchartkov, e depois disso a gente tem a explicação, né? A história por detrás do quadro, que também é muito interessante. Então esse daqui, gente, foi sem dúvidas um dos meus favoritos, se não o favorito. Agora, gente, o segundo foi também o segundo do livro, A Família do Budalak, do Alexei Tolstói. Gente, que conto! Que conto maravilhoso. Eu não sei qual foi o preferido, se foi o Retrato, se foi A Família do Budalak, mas eu acho que pode ter sido A Família do Budalak. Porque esse conto aqui, na verdade, eu já havia lido antes, gente. Eu já li naquele livro Contos de Horror do século XIX, mas eu tinha esquecido. Eu fui lembrando, conforme eu fui lendo aqui, eu lembrei que eu já havia lido naquele outro livro, mas essa releitura foi realmente sensacional, porque eu estava com medo, né? Eu já estava com medinho por causa desse conto anterior do Retrato, e foi realmente incrível, gente. Aparentemente ele escreveu esse livro aqui em francês no original. Tentei procurar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não consegui achar muita coisa. Eu achei em alguns lugares que ele foi primeiro publicado em 1884, se não me engano, mas em outros lugares que foi publicado em 1845, então eu fiquei um pouquinho confusa, mas parece que ele foi escrito primeiro em francês. Mas, gente, esse conto aqui desse Vurdalak, da família do Vurdalak, é uma história de vampiro, né? Ou de uma criatura que se assemelha muito a um vampiro e que se alimenta do sangue das pessoas, né? Mas é aquele aterrorizante mesmo. A gente tem alguns elementos aqui vampirescos como de Drácula do Bram Stoker. Inclusive já temos vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, lá embaixo pra vocês. Mas todos aqueles elementos de convidar para dentro da casa, né? Que o vampiro só pode entrar se ele for convidado por alguém da família, pelo dono da casa, enfim, temos todos esses elementos aqui. E ele tem essa pegada histórica mesmo, né? Bem de... me deu até um pouquinho de vibe de
como é que chama? Aquela lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? A história de você parar numa cidade pequena e aquela cidade pequena tá meio que amaldiçoada, né? Tomada por vampiros ou energias horríveis, enfim, ruins. E me deu essa sensação também do viajante que para nessa cidadezinha. Bom, aqui a gente acompanha então o Marquês do Fé, acho que é assim que pronuncia, do Fé. Ele é um mulherengo, gente. Ele tem meio que um caso com uma duquesa, mas aí ele tem que ir nessa missão diplomática. Ele fala pra ela que vai nessa missão diplomática nesse tal lugar com o senhor da Moldávia. Daí ela acaba dando uma cruz de presente pra ele. Fala assim: essa cruz vai te proteger. Então a gente já tem meio que isso também acontece, né, no Drácula. Se vocês, né, não sei se vocês já leram Drácula, mas tem essa cena também onde o Jonathan, ele é protestante, mas aí a senhora dá um crucifixo pra ele, dá um rosário pra ele, na verdade, aí ele leva aquele rosário com ele pensando assim: nossa, mas por que ela tá me dando esse rosário, né? Eu sou protestante, mas eu vou levar comigo. Então a gente tem aqui mais ou menos essa coisa, o cara tá levando a cruz com ele pensando: por que eu vou precisar dela, né? Mas ele acaba, né, contando pra gente que ele chega nessa aldeia, tá viajando, né, no caminho dessa missão diplomática. Ele chega nessa aldeia, ele precisa descansar, ele deixa lá o cavalo dele descansando, entra na casa. Mas quando ele entra na casa, gente, as pessoas, os moradores daquela casa, eles estão passando por uma situação complicada. Então tá lá o dono da casa com a mulher, os filhos, a irmã dele. E aí ele conta pra ele, né, pro Marquês, que eles estão esperando o pai deles voltar. Parece que o pai deles foi em busca de um bandido da região e ele fala o seguinte para a família: ó, meus filhos, ora vou às montanhas unir-me aos bravos que andam caçando aquele cão de Aribé, que era o nome do bandido turco que havia algum tempo devastava a região. Esperem por mim durante 10 dias. E se eu não estiver de volta no 10º dia, façam rezar o ofício dos mortos, pois não estarei mais em vida. Mas, acrescentaram o velho Gorcho, se, vale-lhes Deus, eu voltar depois de se passarem esses 10 dias, não me permitam entrar para se salvarem. Ordeno que se esqueçam, em tal caso, de ter sido seu pai e que me perfurem com uma estaca de choupo negro, diga eu o que disser e faça o que fizer, pois nada mais seria senão um maldito Vurdalak que viria sugar o seu sangue. Aí aqui ele explica, né, o que é um Vurdalak. Aí o Marquês explica pra gente: é oportuno dizer-lhes que os Vurdalaks, ou vampiros dos povos eslavos, nada mais são, como se pensa naquelas paragens, senão os cadáveres que saem dos túmulos para sugar o sangue dos vivos. Até lá, seus hábitos são os mesmos de todos os vampiros, porém eles têm igualmente outros costumes que os torna mais pavorosos ainda. Os Vurdalaks, minha senhora, sugam de preferência o sangue dos seus parentes mais próximos e dos seus amigos mais íntimos, que uma vez mortos também se transformam em vampiros, de sorte que se pretende ter visto na Bósnia e na Hungria aldeias inteiras povoadas de Vurdalaks. Gente, vocês já podem imaginar o que vai acontecer aqui, né? Quando o Marquês chega na casa e eles contam pra ele essa história de que eles estão esperando o pai, já era o 10º dia e eles estão esperando o pai. Só que o que acontece? O pai volta. Ele tá lá voltando, né? Eles veem ao longe, de longe o pai voltando. E aí eles falam: mas que horas são, né? Ah, mas já passou da hora que ele tinha ido aquele dia. Né? Vamos supor que ele foi às, sei lá, 5 da tarde. Já passou daquela hora. Mas aí o outro falou: não, mas ainda é o 10º dia. Ele falou depois do 10º dia. Aí eles meio que discutem entre si se eles vão deixar o pai Gorsha voltar ou não, gente. E aí eles resolvem deixar ele voltar. E vocês já podem imaginar o que acontece, né? O que eu posso falar, assim, eu não quero ficar dando muitos detalhes, mas vocês já imaginam que ele realmente não era mais o pai, né? Já era o Vurdalak. E ele volta, e, gente, a forma que esse vampiro
entra de volta na casa, né? A forma como ele vai aos poucos se alimentando de cada um desses integrantes dessa família, gente, é assustador, é assustador. Me deu muito medo, mas é muito bom. E também a gente tem um lado romântico, né, da história, que também é importantíssimo pro final da história, que esse Marquês fica lá se engraçando com a irmã do dono da casa, do filho do Gorcha, né? Importantíssimo para a história, gente, para a história do final da história. Mas eu posso dizer para vocês que esse conto tem uma das imagens mais chocantes que eu já li. E eu já não leio muita coisa de gótica, né? Gótica ou de terror, mas já li algumas coisas e eu posso dizer com certeza que esse conto foi um dos melhores que eu já li nesse gênero literário. E o terceiro conto, gente, que eu queria comentar é também do Alexei Tolstói e ele usa o mesmo universo da família do Vodalak. Então lembra daquela duquesa que eu comentei lá no início do outro conto? Então é a história dela. O nome do conto é O Encontro 300 anos depois e ela tá conversando com seus netinhos, né? Tem vários netinhos ao redor dela e ela tá contando pra eles uma história da sua juventude, de como ela era muito requisitada e cortejada pelos rapazes da época. E o Marquês do Fé, ele é apaixonado por ela. Ela também é apaixonada por ele, mas eles estão meio que fazendo um joguinho de amor, sabe? Tipo assim, eu quero, mas não quero, eu quero, mas não quero. Assim, um joguinho. E aí o pai dela manda uma carta pra ela dizendo assim, minha filha, eu preciso de você aqui comigo na casa da família, que é mais longe. Daí ela fala, então tem que ir nessa viagem, né? Aí o Marquês fala, não vai nessa viagem, né? Fica comigo, enfim. E aí ela fala, se você me ama de verdade, você vai me sequestrar. Uma coisa assim, meio que o desafia a sequestrá-la. E ele fala, então talvez eu vá sequestrá-la mesmo no meio da viagem que você estiver fazendo por amor. Aí ela, tá bom. E aí ela vai junto com um comendador, né, que é amigo do pai dela e que tá lá pra protegê-la. Eles vão juntos nessa viagem. Só que aí, gente, nessa viagem acontecem várias coisas. Ela acaba tendo que passar a noite na casa do Marquês porque parece que a estrada tá fechada e eles têm que parar lá na casa do Marquês por um tempo. Continuam a viagem e no meio da viagem, no meio da noite, começa uma tempestade horrorosa numa floresta, e nessa floresta tem uma lenda horrível, gente, de um homem que se rasteja. Olha, eu vou ler pra vocês a lenda. Gente, deu medo lendo essa lenda aqui, mas olha só. Havia, sobretudo, uma lenda popular que sempre me causara arrepios. Pretendia-se que, por vezes, naquela floresta, os viajantes eram perseguidos por um homem gigantesco, horrivelmente magro e pálido, que corria de 4 atrás das carruagens, esforçando-se para agarrar as suas rodas, gritando e pedindo comida. Essa última circunstância lhe valera a alcunha de o faminto. Chamavam-no também de o prior de d'Albertobois, a Aubertobois. Bom, tinha essa lenda, né, dessa floresta. Eles estavam nessa floresta, começa uma tempestade, raio, trovão, relâmpago, tudo que vocês imaginarem, horrível. A carruagem acaba batendo em um lugar e a duquesa é arremessada para fora da carruagem. E aí ela tá lá, gente, nessa tempestade, perdida. A carruagem não tá mais onde tá, ela tá completamente perdida. Ela resolve e andando, ela chega num castelo. Ela chega nesse castelo e tá tendo uma festa, meio que uma reunião. Mas tá todo mundo vestido, né, de uma forma esquisita, de uma forma assim, como se fosse 300 anos antes, lá por volta dos anos 1400, né? E essa reunião, gente, também é aterrorizante. As pessoas falam de uma forma muito esquisita. Ela acha que eles estão encenando alguma coisa, mas lá pras tantas ela percebe que um dos homens nessa reunião, que é meio como se fosse um cavaleiro, ele tá pronto para casar-se com ela e ela também tá lá
nesse meio, né, sem saber o que fazer. E aí é meio que uma festa de casamento onde ela é a noiva. É esquisito demais, gente, é muito estranho. E eles também trazem uns elementos assim bem malignos mesmo, bem, né, demoníacos nessa reunião, e é assustador, gente, é muito assustador. E ela tá lá, né, nesse meio dessa reunião. Gente, é muito bom também, mas pra mim os melhores foram, sem dúvida, A Família do Budalak de Tolstói e O Retrato de Gogol. E, gente, eu gostei de Bobok de Dostoiévski, tá? Eu gostei, mas eu acho que eu tenho que ler de novo e fazer as minhas pesquisas mais a fundo que eu faço quando a gente, né, conversa sobre Dostoiévski, o nosso projeto Dostoiévski em ordem cronológica. Então eu farei isso, eu farei essa pesquisa, lerei de novo, mostrarei pra vocês, olha o avião, mostrarei pra vocês as outras edições de Bobok que eu tenho, porque eu tenho naquele livro Contos Reunidos e também tem um livrinho separado. Então quando eu fizer o vídeo de Bobok, eu vou mostrar todas as edições que eu tenho e talvez comparar para vocês e estudar um pouquinho mais, porque eu li o conto, achei interessante, né, para ser a paródia aqui dos contos góticos, dos escritos góticos. Achei interessante, mas eu acho que eu tava numa pegada de querer me assustar. E Bobok, obviamente, não fez isso, né? Não me assustou. Mas eu achei muito interessante. Tem algumas coisas que eu já deixei separado pra gente falar, sim, no nosso vídeo. Mas, pelo menos essa primeira leitura aqui, gente, os 3 contos que eu mais gostei foram esses. Também gostei do Monge Negro, que é do... Monge Negro, acho que também é do Chekhov. Gostei do Monge Negro, mas assim, nada demais. Os Fantasmas de Turgenev eu não gostei muito. Eu achei um pouquinho sem graça, mas talvez eu não tenha lido direito, né, gente? Não sei. Mas é isso, gente. Valeu muito a pena a leitura. Gostei bastante do livro e espero que vocês gostem também. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.